Hoje eu vou te dar 3 dicas para você começar a divulgar seus serviços na área da beleza. As dicas são focadas para o design de sobrancelha, que é a área que eu apliquei essas dicas quando eu comecei, mas você pode usar para qualquer área da beleza que você atua. São dicas de captação para quem está começando e tem pouco recurso para investir em marketing. Então são simples, baratas e fáceis de você aplicar. O marketing é a divulgação do seu trabalho e ele pode ser feito de diversas formas. Pensa comigo, quando você começa numa área nova, como eu falei, o meu caso foi design de sobrancelhas, você primeiro quer atingir ou vai atingir as pessoas que você conhece. Não adianta você querer focar em atrair pessoas de outros lugares, pessoas que nunca viram você, que nunca viram seu trabalho, se nem as pessoas que você conhece sabem o que você está fazendo. Então, o seu foco primeiro tem que ser nas pessoas que você já conhece. E graças a Deus, para nossa felicidade, divulgar para as pessoas que a gente conhece, na maioria das vezes não gasta nada. Porque como você já conhece essas pessoas, às vezes é seu círculo de amizade, seus parentes, colegas de escola, de trabalho, você mesma, pessoalmente, já pode divulgar esse trabalho. Para isso, você não pode ter vergonha do seu trabalho, você precisa ter orgulho do seu trabalho, falar com confiança. Mesmo que você ainda esteja no início, mesmo que seus resultados ainda não são os melhores que você deseja, você precisa falar com confiança sobre o que você está fazendo. Então, conte para as pessoas literalmente. E uma dica que eu dou para você fazer isso é usar as redes sociais que você já tem. Eu cometi um erro quando eu comecei, que foi o de criar um perfil no Instagram separado, só para divulgar o meu trabalho. Eu tinha uma conta pessoal que já tinha um certo engajamento, isso foi no ano de 2017 mais ou menos, e eu já tinha mais de 1.000 seguidores, que na época, para um perfil que não tinha nenhuma noção de marketing, nenhum objetivo profissional, eu tinha um bom engajamento. As pessoas que me conheciam me acompanhavam. E aí, o que que eu fiz quando eu comecei a atuar como designer de sobrancelhas? Eu pensei que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e aí eu criei um outro perfil que era para ser só para divulgar o meu trabalho como designer de sobrancelhas. Imagina o que que aconteceu? Foi um perfil que flopou totalmente, pouquíssimas pessoas me acompanhavam. E aí, o resultado foi que eu não conseguia atrair e divulgar o meu trabalho para praticamente ninguém naquela rede social nova. E eu também não tinha muitas noções de como funcionava o Instagram, de como fazer crescer uma conta profissional, então eu acabei desistindo e deixando esse perfil de lado. Depois de um tempo, mais ou menos 1 ano e meio depois, aí eu comecei a usar a rede social pessoal que eu tinha para divulgar o meu trabalho, eu tive muito mais resultados. Por quê? Porque na sua rede pessoal, no seu perfil pessoal, as pessoas já conhecem você, elas já têm um certo interesse na sua rotina. Então, quando você coloca um story, seja lá fazendo o que for, e tem uma lista de pessoas que te visualizam, não importa se são 300 pessoas, se são 1.000 pessoas, se são 10 pessoas que estão visualizando o que você fez, essas pessoas que te conhecem, te acompanham, elas têm um interesse mínimo que seja, na sua vida, no que você está fazendo. E aí, quando você começa um trabalho novo, é a oportunidade perfeita que você tem para divulgar o seu trabalho. Então, use o seu perfil pessoal no início para divulgar. Se depois você achar que é melhor separar, que o público que chegou não tem nada a ver com o público de amigos próximos que você tem, e você não se sente confortável para postar nada da sua vida pessoal e quiser separar, tudo bem. Mas no início, ele é uma ferramenta muito útil para você começar a divulgar aquilo que você está fazendo. Então, a sua rede social vai ser muito útil e também as pessoas que você conhece pessoalmente que talvez não estão nas redes sociais. Isso é muito útil para o serviço de beleza, porque ainda existe muitas mulheres, às vezes mais velhas ou low profile, que não gostam de redes sociais, que não usam as redes sociais, mas que você encontra na rua, sua vizinha, uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa da escola, de qualquer ambiente que você conviva, mas que você não tem acesso a ela nas redes sociais. Então é importante que você fale presencialmente para essa pessoa. Você pode fazer isso de um jeito discreto, por estar sempre com as sobrancelhas arrumadas, que é o meu caso como designer de sobrancelhas. Você não vai me ver com a sobrancelha bagunçada por aí. Então, onde você for, divulgue pessoalmente seu trabalho. Se você fizer unhas, suas unhas têm que estar sempre impecáveis. Se você arrumar cabelo, seu cabelo tem que estar sempre impecável, para você poder falar com propriedade para aquela pessoa. Às vezes acontece até de o serviço que você faz, né, em você mesma, tá tão bonito que as pessoas naturalmente perguntam para você: "Onde você fez sua unha? Onde você fez sua sobrancelha, seu cabelo?". E aí você tem a oportunidade de fazer o seu próprio jabá e falar do trabalho que você está fazendo. Então você precisa ter essa disposição realmente, essa vontade de falar para as pessoas que você conhece sobre o que você está fazendo, tá?
Se você está na fase de aluna, você está aprendendo ainda, é muito importante, faz muita diferença postar isso nas suas redes sociais também, mostrar para as pessoas, né, que você está aprendendo uma coisa nova, que você está gostando, que não é tão simples como uma pessoa imagina. Às vezes, algumas pessoas têm esse preconceito na área da beleza, acha que qualquer um arruma um cabelo, que qualquer um faz uma unha, uma sobrancelha, né? E é verdade que muita gente se vira em casa, mas tem uma diferença muito grande de um serviço amador que você faz em casa e um profissional que estudou para isso. Essa diferença você pode mostrar mesmo na fase que você está aprendendo. Eu sempre falo isso com as minhas alunas durante as aulas. Aproveita quando você faz um dever de casa que eu mando para elas fazerem, uma atividade, um desenho específico, posta na sua rede social uma coisa que você aprendeu que você não imaginava, um detalhe que tinha que você não imaginava que o profissional tinha que saber, para agregar valor, mostrar para as pessoas que você está aprendendo, mas você está aprendendo direito. A segunda dica é atrair, atingir as pessoas que conhecem as pessoas que você conhece. Então, o seu próximo público-alvo, as pessoas que você quer atrair depois das pessoas que você já conhece pessoalmente, são os amigos dos seus amigos, as pessoas que os seus amigos atingem, mas você não. Como que você vai conseguir atrair essas pessoas? Quando você divulga o seu serviço para quem você conhece, já existe uma possibilidade, não é nenhuma probabilidade, mas existe a possibilidade dessas pessoas comentarem com outras pessoas que não conhecem você. Numa oportunidade de conversa, a pessoa pode lembrar do assunto e mencionar: ah, a Tawane agora faz design de sobrancelhas. Então você pode fazer com ela, posso passar o contato dela para você, coisas do tipo. Mas essas indicações, elas são mais raras. Para a pessoa lembrar de você assim, você tem que estar muito na mente dela para aquele serviço específico, mas pode acontecer. Agora, uma forma intencional de você fazer isso é com as primeiras pessoas que você atender, você criar campanhas para atrair amigas ou conhecidas dessas pessoas, que são as campanhas de indicação. Como você pode fazer isso? Você precisa oferecer para a pessoa uma vantagem para que ela fale do seu serviço para outra pessoa. Isso pode acontecer de mais de uma forma. Pode acontecer com um desconto, uma campanha de desconto específica, do tipo, se a pessoa trouxer uma amiga, ela ganha um desconto ou ela ganha um brinde, que eu prefiro do que desconto, do tipo epilação do buço ou uma coloração nas sobrancelhas, para quem faz só o design. Eu prefiro campanhas de brinde do que de desconto, eu acho que treina melhor, ensina melhor o nosso público a esperar coisas da gente, sabe. Mas você pode fazer esse tipo de campanha, né, campanha de indicação, onde a pessoa recebe um brinde ou um desconto também, se você resolver fazer não tem problema, um desconto, se ela trouxer uma outra pessoa. E você pode fazer isso de uma forma bem específica. Por exemplo, você vai criar uma mensagem bem elaborada, simples, né, não é um textão que você vai mandar para sua cliente, mas indicando para ela que ela vai receber determinado benefício se ela indicar uma outra pessoa para fazer também aquele procedimento com você. Se você quiser saber as mensagens que eu uso específicas para isso, deixa nos comentários, que eu vou colocar nos comentários mesmo para você exemplos de textos que eu uso, né, de mensagens que eu uso com as minhas clientes, para que elas tragam outras pessoas também. Essas são formas diretas de você incentivar suas clientes a trazerem outras clientes para você, ou seja, as pessoas que são conhecidas delas passarem a conhecer o seu serviço também. Mas uma forma indireta que isso acontece, que eu falei que existe a possibilidade da pessoa indicar você mesmo sem você pedir, é quando também você presta um excelente atendimento. Não tem nada melhor no marketing do que um cliente satisfeito. O cliente que fica muito satisfeito, que gosta do seu trabalho, ele tem prazer em indicar você. Ele não tem obrigação, essa não é a preocupação dele, né? Ele não está o dia inteiro pensando como o serviço de fulano foi bom, eu preciso indicar para todo mundo que eu conheço. Infelizmente, não é assim que o cliente fica pensando sobre o nosso serviço. Mas quando o assunto surge, design de sobrancelha, escova de cabelo, micropigmentação, design de unhas. Quando o assunto surge, se você presta um excelente serviço, você é a referência na mente do seu cliente e ele vai te indicar naturalmente. Por que isso é uma dica importante, Tawane? Porque você precisa pensar nisso durante os seus atendimentos. Atender clientes nem sempre é fácil, verdade seja dita, lidar com o público nem sempre é fácil, mas você precisa lembrar que como você presta o seu trabalho, como você exerce o seu trabalho, vai determinar a satisfação daquele cliente e mais a atração de clientes que o seu cliente conhece, pode trazer para você.
Então, se esforce para prestar um excelente atendimento para o seu cliente, para que ele goste, para que ele queira fazer essa indicação, mesmo sem nenhum benefício, mesmo sem nenhum desconto, tá? Mas as campanhas de desconto e benefícios são válidas sim, porque não são todos os clientes que fazem essa indicação naturalmente, tá? Essa segunda campanha que eu mencionei, ela quase não tem um custo e quando ela tem, é um custo muito baixo, porque um brinde, um desconto, já era um custo para você, mas é um custo que você consegue calcular para embutir já no seu preço e não afetar sua margem de lucro. Então, existe um custo, mas é um custo muito pequeno, e se você souber fazer um bom planejamento, é um custo que, na verdade, já vai estar embutido no preço que você cobra para sua cliente, não vai afetar o seu lucro. Agora, a terceira dica que eu vou dar, que também é para quem está iniciando, então exige um custo agora, mas é um custo muito baixo, tá? Um custo muito pequeno que você pode fazer quando você está começando e que, na verdade, você deve fazer. Para falar desse terceiro ponto, dessa dica de marketing, que agora vai envolver um custo que é muito pequeno, baixo, mas já envolve um custo, eu já vou quebrar uma barreira que às vezes algumas alunas apresentam, que é a seguinte: eu estou começando do zero. Gente, e vou ser muito sincera com vocês aqui. Para empreender, não existe começar do zero. Você parte de algum ponto. Você não começa do zero. Sabe por quê? Porque para você fazer um design de sobrancelha, você precisa de materiais mínimos que envolvem um custo. Você não tem como fazer uma escova de cabelo se você não tiver um secador, uma boa escova. Não tem como você fazer um design de sobrancelha se você não tiver uma pinça básica, uma escovinha, uma tesoura. Se você não tiver uma cadeira para sua cliente sentar, você precisa de um investimento, mínimo que seja, mas você precisa desse investimento. Então, a gente aprende do zero. A gente não sabe nada sobre um assunto e a gente começa a aprender e passa a ter um conhecimento sobre aquilo. Mas a gente não empreende, a gente não inicia um empreendimento com custo zero, sabe? Essa coisa de eu começo sem nada. Não existe. Se você empreende e se você já formalizou isso pelo MEI ou por outro regime que seja, você sabe que quando você preenche, né, suas fichas econômicas lá para poder abrir uma pessoa jurídica, tem uma pergunta que é o valor do capital social, que é o valor que você iniciou o seu empreendimento. Não importa qual tenha sido, mas essa pergunta ela é natural, porque para você começar o empreendimento, você tem um custo. E eu falo que isso é quebrar uma barreira para as minhas alunas, porque é para você tirar da sua cabeça essa ideia de que a gente consegue fazer um trabalho, empreender, gastando nada, não existe, tá? Então, você precisa sim tirar dinheiro de algum outro lugar, você precisa investir para aí sim ter um retorno. Porque se não precisasse, gente, todo mundo iria empreender. Se fosse fácil, se você pudesse empreender sem dinheiro nenhum, sem investimento nenhum, então ninguém iria trabalhar fora, ninguém ia ser CLT, você pode começar qualquer negócio do zero. E não é assim que funciona, você precisa fazer algum tipo de investimento, tá? E quanto mais cedo você abrir a sua cabeça para isso, para fazer investimento, para entender que para ter um retorno você precisa primeiro investir, mais longe você vai avançar, mais rápido você vai crescer, porque aí sim o retorno vai vir, porque você está investindo. Assim, eu também não estou falando de você gastar desnecessariamente, sem fazer um estudo, comprar materiais que você não conhece, investir em curso que você não tem referência, tá? Isso aí não é investimento inteligente. Estou falando de investir da forma correta, estou falando que para ter resultados você tem que desprender alguma coisa de você e muitas vezes quando a gente fala de trabalho, 100% das vezes vai envolver algum investimento financeiro. Antes de falar da terceira dica, eu quero saber se você já curtiu esse vídeo, se você já se inscreveu no canal, para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo para pessoas que estão precisando dessas dicas também. Então vamos para a terceira dica agora. A terceira dica que você já vai começar a gastar com marketing é a divulgação para atrair pessoas que você não conhece e os seus amigos também não conhecem. Esse é o público novo, realmente, é um público que você não sabe exatamente onde está. É um público que você não conhece ainda. Mas, detalhe, para essa terceira dica de marketing, esse público está próximo de você. Ele está na região, você não conhece, seus amigos não conhecem, mas ele está perto de vocês. Onde você vai atrair essas pessoas? Você vai atrair essas pessoas nas redondezas do local que você atende. Se você atende na sua casa, essa vai ser sua referência. Se você tem um estúdio, essa vai ser sua referência. Se você atende num salão parceiro, o local do salão vai ser sua referência. E aí você vai buscar os locais ao redor que tem a probabilidade de ter pessoas lá dentro parecidas com as pessoas que você quer atender.
Exemplo, se você é profissional da área beleza, você entende, concorda comigo, que as mulheres que procuram por serviços de beleza, na maioria das vezes, também procuram por serviços como academia, porque elas estão preocupadas com a estética, loja de roupas, porque elas estão preocupadas com a aparência, com o que elas vão vestir. Talvez essas mulheres sejam mães, então lojas com artigos infantil, material para escola. Esse tipo de ambiente normalmente atrai o mesmo cliente que você também atrai. Então você pode estar presente nesses lugares. Como você pode fazer isso? Você pode fazer o básico do básico, é uma das técnicas mais antigas de marketing, que desde criança eu me lembro, e que ainda funciona, que é a divulgação por panfletagem. Então você pode fazer, mandar fazer um panfleto bem feito, com informações claras sobre o serviço que você está oferecendo, o local que você está oferecendo, como essa pessoa pode entrar em contato com você para agendar aquele serviço, e você pode divulgar nesses lugares. Talvez você pode pedir permissão para deixar esse cartão de visitas ou esse panfleto nessas lojas. Você pode oferecer alguma vantagem para a pessoa da loja, permitir que esses panfletos fiquem lá e mais ainda para ela querer entregar. Por exemplo, você pode, antes de entregar esses panfletos, conhecer o dono da loja ou a dona da loja, de preferência quando a gente fala de serviço de beleza, que ainda existe uma procura maior feminina. E você pode oferecer algum benefício para a dona da loja ou dono da loja divulgar o seu trabalho, do tipo: olha, você já ouviu falar desse serviço dessa moça aqui? Então, nas compras acima de determinado valor, você ganha um desconto para agendar com ela. Então, esse tipo de troca vai favorecer o dono da loja a lembrar os clientes de pegar o panfleto, de pegar o cartãozinho. Por quê? Porque ele está incentivando os próprios clientes a consumirem no local, a comprarem mais na loja e aí sim ainda ganharem um brinde. Então é como se o dono da loja pudesse dar um presente para os clientes dele, que quem vai pagar é você. Então é mais provável que ele queira falar do seu serviço, divulgar o cartão ou panfleto que você deixou no local. Sabe outra forma de divulgar que também é antiga e funciona? Hoje está mais na moda os outdoors, que chamam muita atenção, mas eles chamam muito mais atenção para o posicionamento, porque a gente sabe que propagandas em outdoors são caras, mas eles também divulgam. Talvez você não tenha condição de colocar um outdoor ainda com a sua marca, com o serviço que você oferece, mas você pode mandar colocar uma faixa, você pode mandar colocar um banner. Um banner você pode colocar na porta de um supermercado, na porta de uma loja, numa praça pública, você pode procurar informações sobre permissão para deixar exibir o seu serviço lá, normalmente é bem simples, e você pode mandar fazer também de uma forma muito simples, exibindo o seu serviço, suas informações de contato e o local onde a pessoa vai procurar aqueles serviços, e colocar num lugar estratégico que tenha um fluxo de pessoas que façam coisas que seus clientes fazem. Então, na porta de um supermercado, normalmente mulheres vão ao supermercado, na porta de uma drogaria, na porta de uma loja infantil, de uma escolinha infantil, onde vai ter mulheres que procuram aquele serviço que você oferece. Você vai ter um custo já um pouco maior do que a segunda dica que eu falei, mas ainda assim, é um custo muito baixo, é um custo de marketing baixo e ele é local, ele é específico, então faz com que você seja mais conhecida no lugar que você está atendendo, o que é excelente. Ser conhecida no lugar que você está é o que você precisa, porque é muito mais fácil pessoas de perto do lugar que você atende querer procurar aquele serviço do que pessoas de longe. Essas são as três dicas que eu separei para você captar suas primeiras clientes, são dicas de marketing, são específicas para quem está começando, mas podem ser aplicadas a qualquer momento do seu negócio, se você está precisando captar clientes especificamente para serviços de belezas. É óbvio que existem muito mais estratégias de marketing, muito mais formas de captar clientes, mas essas três são básicas, antigas e funcionam muito bem.